Bom dia, pessoal. Eu gosto de trazer esse tipo de notícia. São informações, curiosidades, as entrelinhas da política, não só picuinha igual costuma sempre aparecer. Então, sempre que o Kim Paim coloca coisa de conhecimento, eu costumo repassar aqui para todo mundo. Curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Tava ontem, e aí um amigo me mandou essa pesquisa. Ela é pública, ela está disponível. O IBESP é um estudo de pesquisa que, se você olhar aí os últimos anos, as últimas eleições e outras coisas, você vai ver que é um instituto extremamente preciso, preciso mesmo, não é de brincadeira. Acho que tem uma tendência mais à direita também esse instituto. O cara que está à frente dele, que é o Marcelo Giuseppe, já apareceu em alguns programas para fazer algumas análises. Pelo que eu escutei, né, fui lá para tentar ouvir o que o cara tava falando. Passou uma pessoa bem ponderada e mais à direita também. E aí um amigo mandou isso daqui, eu fui olhar, tem um aplicativo para Android, você pode baixar. A revista Oeste até divulgou uma pesquisa da IBESP que fala sobre como anda a aprovação do governo Lula e publicou acho que semana passada a revista Oeste. E aí me mandaram essa pesquisa aqui, eu fiquei olhando. A pessoa me mandou e falou, cara, tá falando aí sobre a bolha, né, o tamanho da direita na rede social, etc, tudo mais. Dá uma olhada nisso daqui. E eu comecei a olhar. Eu falei, isso aqui é interessantíssimo pra gente ter um choque de realidade e entender o Brasil e entender o nosso tamanho diante de tudo que está acontecendo. Veja só. Essa pesquisa, ela tem como objetivo entender a relação das pessoas com as redes sociais. Começando de uma pergunta a mais básica de todos. Você usa rede social? Fazendo análise no país inteiro, aponta que em torno de 70% das pessoas usam redes sociais. 70%, 71,8%. Depois aí só um dado para falar que desses 71,8%, 74,5% usam dados reais, né? O nome verdadeiro, com foto verdadeira. Tem a parte que é os perfis fakes, mas 71,8% do Brasil, dos eleitores, na verdade, né, pessoas acima de 16 anos, usam redes sociais. Quase 30% não usa. E aí ele já faz a primeira conta matemática. O Brasil possui né, 155 milhões de eleitores. Desse daí, né, 71,8% do total usam redes sociais, ou seja, 111,4 milhões. E aí você tem, né, mais um tanto que não usa, óbvio. Continuando. Da turma que usa rede social, dos 71%, apenas 46,4% usa rede social para política. A maioria do Brasil não usa rede social para acompanhar a política. O Brasil possui. Aí ele faz nova matemática. O Brasil possui 155 milhões de eleitores. Apenas 111 milhões, ou seja, 71,8% usam redes sociais. 46,4% afirmam usar redes sociais para se informar sobre política, ou seja, apenas 51,7 milhões de eleitores, né, usam rede social, ou seja, 33% do eleitorado. Só que a coisa ainda piora. A coisa ainda piora. Só que olha esse gráfico aqui primeiro. Usa redes sociais para a política. Em quais regiões, em geral, a direita se dá melhor? Meio que todas menos o Nordeste, né? Assim. O Nordeste, querendo ou não, as pessoas usam mais a rede social do que o Sul. E a direita tem mais votos no Sul do que no Nordeste. Região Norte, a direita pontua bem. Sudeste, ok também. As duas regiões que a população mais utiliza a rede social é o Sudeste e o Norte do país. Por que o Norte usa tanto? Para se informar sobre política. Por que o Centro-Oeste, que é majoritariamente de direita, as pessoas não utilizam rede social para se informar sobre política? Por onde elas se informam, então? O Centro-Oeste é conhecido pelo agro. Talvez o famoso agro não esteja tão preocupado, né? Porque quando a gente para analisar o agro do Centro-Oeste que está em Brasília, é o agro do Fávaro, da família Mege, da turma que gosta da JBS. É um agro aí que, não sei, não acho que é muito de direita conservador. Então, na região que a gente pontua bem mesmo a direita, você vê que a rede social não tem um papel tão importante. Como chegar nessas pessoas que votam, mas que às vezes não dão trabalho de se organizar? E quando você olha o Nordeste, pô, o pessoal usa a rede social até ok, 41%. Mas por que a direita é tão fraca no Nordeste?
em comparação à esquerda. Só que quando você olha... foi mal, me perdoa. Aqui usa para política. Agora, quando você olha se usa rede social, a região centro-oeste é a região que as pessoas mais usam rede social, mas é a região que as pessoas menos usam para política. A região onde tem mais pessoas de direita, proporcionalmente, é a região onde as pessoas menos consomem política. O Nordeste tem um alto uso. No Sudeste, onde a direita pontua bem, é basicamente um dos menores setores. E no Norte do país, que é onde as pessoas menos usam redes sociais, acaba por ser o segundo lugar onde mais se usa para entender o que se passa na política. Será que a região Norte lida com esse problema de ONG, etc. tudo mais? Enfim. Mas vamos voltar para os números, que aqui é a parte mais interessante. A pesquisa fez uma pergunta muito bacana. É o seguinte, cara, você que usa rede social e que usa rede social para se informar de política, você segue políticos? Você costuma seguir os políticos? E aí, 37% diz que segue os políticos que eles admiram, 34,5% não segue ninguém, e 27% segue qualquer tipo de político. O que leva ao número dos 51 milhões que usam redes sociais para se informar de política, 37% apenas seguem políticos que admiram, 19 milhões. 27% seguem qualquer político, que é 14%. E 34% não seguem nenhum político. Ou seja, 12% do total dos eleitores do Brasil usam redes sociais para política e apenas seguem aos políticos que admiram. 9% do total dos eleitores usam redes sociais para a política e seguem qualquer político. E 11,8% não segue nenhum político. E aqui é outro dado que mostra talvez até uma falência da política. A perda da fé. Apenas 46% das pessoas que têm rede social e usa a rede social para acompanhar política querem continuar nas redes sociais participativos na questão da política. 35% quer reduzir. Vai continuar na rede social, mas quer reduzir a sua participação na política. E tem uma porcentagem pequena de 2,5% que quer sair da rede social. As pessoas estão perdendo a fé cada vez mais. Ou seja, o público realmente engajado na política. Aqui, ó. 23,9 milhões. 24 milhões. Qual é a maior rede social de Bolsonaro? É o Instagram. 25,8 milhões. Quando você olha o número, né, do que segue as pessoas que admira, que dá 19 milhões, tem muita gente que segue quem não admira também, qualquer tipo de político, né? Às vezes quer seguir para acompanhar, tem os haters. Então, dos 25,8 milhões que o Bolsonaro tem, eu te garanto que tem a parte de hater. Existem contas secundárias, o cara fez o Instagram, o cara esqueceu a conta, o cara faz outro Instagram depois. Tem contas repetidas, do tipo, o cara tem uma conta e depois ele tem uma conta de uma página que ele criou, sabe? Por exemplo, o cara é um empresário, ele tem a empresa dele, às vezes ele segue nas duas. Mas o número mesmo no final do dia, esse 25,8, não são de usuários únicos. Quando você pega esse 25,8 e você reduz, não dá esse número total. Não dá esse número, mas não dá mesmo. O público realmente se engajado na política no Brasil, ali seus 24 milhões, quando você pega ainda isso, ainda divide esquerda e direita, a gente tá falando no Brasil, mais ou menos, 10 milhões para cada lado. 10 milhões para cada lado. E aí eu já comentei algumas vezes, gente, se a gente pegar todos os canais de direita que tá aqui, YouTube, rede social, olha em termos de usuários únicos, eu colocava mais ou menos 5 milhões. Que eu ainda acho que esse aqui, o povo que usa política, é acompanhar daquele jeito. O cara vê uma coisa ali ou outra, lê uma notícia, lê uma postagem. Às vezes aquele cara que só quer ver aquele videozinho de 1 minuto, 2, que é uma lacração aqui, uma lacração acolá, e que com isso ele já quer opinar dos assuntos mais complexos que existem. A gente vai comentar, por exemplo, sobre a questão da eleição da presidência da Câmara, alguns pontos que eu acho que vai fazer muita gente pensar. Não são essas pessoas. O pessoal que realmente está acompanhando a política mais a fundo, temas bem mais complexos, pessoas como vocês, não é querendo encher a bola de vocês, mas eu garanto que se perguntar para vocês o nome de 11 dos homens mais poderosos, do poder mais poderosíssimo de todos,
vocês citam no mínimo 7, se não está os 11. Vocês são capazes de citar um pouco do passado de cada um. Vocês conhecem o Lula, vocês conhecem pelo menos alguns dos ministérios do Lula, de qual partidos eles são. Vocês conhecem quem são os caciques partidários, como o próprio Gilberto Kassab, o menino está comentando. Vocês acompanham as pautas legislativas, desde o que vocês querem que avancem, projetos de lei que vocês consideram importantes. Vocês discutem, às vezes, sobre os artigos e os jabutis que estão dentro de processo de lei. Esse tipo de acompanhamento na política, ele é mínimo. Ele é mínimo, mas mínimo, irrisório. As pessoas ficam se degladiando nas redes sociais, achando que o mundo vai ser decidido no Twitter, achando que o mundo vai ser decidido no Instagram. Não vai ser. Eu falei uma coisa pra vocês, agora eu tenho a mais absoluta convicção. A parte mais forte é a parte mais fraca, que são vocês. Vocês são a parte mais fraca e ao mesmo tempo a mais forte. A mais fraca porque vocês não têm poder nenhum, vocês não têm a caneta na mão. Vocês têm 1001 pedidos, mas o que vocês querem dificilmente alguém coloca para andar. E não só vocês, até a própria turma da esquerda. Porque tem alguns pontos que acho que o povo concorda. Todo mundo quer um salário melhor. Todo mundo quer mais segurança. Todo mundo quer uma melhor educação. Isso não tem no Brasil. Tá uma porcaria. Tá uma porcaria. Tá um lixo. Só que vocês são as únicas pessoas que conseguem furar essa barreira dos 24 milhões. Porque tem 155 milhões de eleitores. Eles vão escolher alguém. E essas pessoas que não estão na rede social ou estão não querem saber de política, são amigos de vocês. São as pessoas que vocês conhecem no local de trabalho. São as pessoas que vocês conhecem na universidade, na escola, encontrou no supermercado. É vizinho, é parente. É isso daí. Vocês podem exercer um poder muito grande a cada 2 anos. Eleição municipal, eleição federal. E, infelizmente, muita gente que às vezes chega lá fica a desejar. Normalmente não sou o candidato que vocês votam. Às vezes é o candidato desse cara mais boca aberta. Então, olha esse desafio. Pega a situação do Rio de Janeiro e olha em relação a isso. Aí você começa a entender porque tem tanta gente. Porque tem tanta gente que votou em Bolsonaro em 2022 e agora tá apoiando Eduardo Paes, bicho. É Eduardo Paes, bicho. Como é que pode? Você tem lá o Ramagem. Assim, inquestionavelmente um cara de direita pra ninguém reclamar. Mas o cara votou em Bolsonaro, tá votando em Eduardo Paes. Não, porque ele tem uma ginga ali, ele sabe sambar. É malandrão. Gente do céu, pô. Que loucura. Que loucura. A gente tem que buscar isso daqui, a gente tem que buscar ter cada vez mais voz. Mas o pessoal fica aí, não, você quer? Esteja cancelado, esteja isso, esteja aquilo outro. Deixa de seguir, deixa isso. E aí, por isso que eu digo assim, vocês podem parecer poucos, mas juntando aí às vezes 100 mil pessoas nas redes sociais em torno de uma pauta, a rede social para. Quando as pessoas comentam, você vê, né? Quando tem algum assunto do momento todo mundo comenta, só se comenta sobre aquilo. A imprensa é forçada a comentar sobre aquele determinado tema. As pessoas engajadas no final do dia não são muitas. Tem muita gente que ainda tá na rede social que acompanha, sabe de tudo, mas não deixa comentário, não posta muita coisa, tá ali meio que só olhando, só de bizu. Ele conversa dentro de si casa, seu local de trabalho. Então saibam usar o engajamento que vocês têm. O engajamento de vocês, você é só um. Mas quando junta de um em um, o engajamento de vocês em relação a temas, isso pauta o debate. Quando vocês falam, cara, eu vou bater palma, eu vou parabenizar quem faz esse tipo de ação. Tenha certeza que mais pessoas se sentirão estimuladas àquela determinada ação. Por quê? Porque dá like, porque dá engajamento. A mesma coisa, se vocês falam, eu vou criticar esse tipo de coisa, menos pessoas vão seguir por aquele caminho. Por quê? Porque ela quer o like, ela não quer receber a crítica. Vocês são o ponto mais fraco e ao mesmo tempo mais forte, mais importante nesse tipo de debate. Esse é o desafio que a gente tem que lidar. Quando você olha a TV aberta, a Globo ainda consegue falar por dia, segundo números, em torno de 100 milhões de pessoas por dia. 100 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. E ali quando você olha a região norte, cara, o cara quer continuar ativo. Muita gente lá. E é uma região que cada dia enfrenta mais e mais problemas. O Centro-Oeste, que quase ninguém está acompanhando política, é só 40% que quer continuar acompanhando. Cara, o que está acontecendo?
E o Sul, olha que engraçado, o Norte que passa por muito problema atualmente e o Sul que passou pela tragédia são as duas regiões que o povo quer continuar. Porque perderam a fé com certeza na imprensa. Como chegar nessas pessoas? Eu não tenho essa solução, queria ter. Mas acho que isso aqui mostra, sabe, pra gente começar a se levar a sério dentro da nossa limitação. E eu tenho certeza da minha mediocridade. Em termos de tamanho, eu não vou ficar negando. É muito, muito. Meu Deus do céu, eu nunca esperei ter tanta gente me assistindo na minha vida. Mas ainda é muito pouco em relação a muita coisa para eu querer achar que eu sou algum tipo de celebridade. Reflitam sobre isso. Esse é um desafio gigantesco para a direita, falar para mais pessoas. E aí, só para encerrar, antes de falar isso aqui da Tabata, não é de agora, inclusive essa questão da fake news do Deltan, é um movimento que claramente leva a uma direção. Pode nem ser o objetivo do Deltan Dallagnol, que para mim que é o desgaste da imagem de Bolsonaro. Eu já falei isso mais de uma vez. Não vou falar quantas, mas mais de uma. Para mim, o ponto mais importante de Bolsonaro, sua maior habilidade, é conseguir fazer com que as pessoas se interessem em acompanhar a política. Ele consegue despertar esse tipo de interesse. Ele consegue pegar aquele número dos 24 milhões e aumentar, e aumentar, e aumentar. E isso na esquerda e na direita. Tem gente de esquerda que começa a comprar por causa de Bolsonaro. É um evento que se intensificou com o Bolsonaro. Ele é um catalisador. Então, a direita tem esse ativo, tem esse cara, tá rodando o Brasil, faz e acontece. E muitas vezes você vê pessoas o difamando, né? Uma maledicência sem igual, uma disfarçatez contra Bolsonaro que não condiz com a realidade. Você fala, pô, vocês realmente vão destruir isso daí? Um dos maiores ativos que a direita tem? Vocês vão destruir o cara? Que tem gente que tá nessa, né? Elas, enfim. Enfim, cada dia eu também tô mais convicto, até conversei ontem com um amigo. Tem algumas coisas que você não precisa falar. Tem algumas coisas que também não precisa desmentir. Ele falou, cara, você não vai desmentir isso aqui não? Eu falei, você? Eu falei, não, não vou desmentir. Mas por quê? Eu falei, você tá indignado? Tô. Então, pra que eu vou desmentir? Você já tá indignado. O povo consegue pensar. O povo, tem coisas que você não precisa nem falar. Você pode até evitar o você está divina direita. Porque a pessoa sozinha, ela já tá indignada com mil uma coisa. Ela já tem, não precisa. Aí ele falou, não, entendi o seu ponto. Eu falei, pois é. Eu falei, cara, quem te conhece, quem raciocina? Eu falei, aqui, ó, entendi, pronto. E vida que segue.